Então vamos ter um vídeo aqui relativamente simplificado sobre como estados, sobre como governos criam crises econômicas. E o grande resumo aqui é o seguinte: os estados, os governos fazem alguma manipulação econômica que induz investidores a fazer alguma coisa diferente do que eles fariam, e quando ele tira essa intervenção, os investidores têm que voltar ao que eles fariam normalmente num livre mercado se não tivesse essa intervenção estatal. O resto do vídeo é só explicando as implicações lógicas e os detalhes dessa frasezinha que eu coloquei para você aqui. Ok? Então vamos lá. Primeiro, o que são essas intervenções? Cara, pode ser muita coisa. Para você ter uma crise grande, para você ter uma crise global, que é o que a gente tem vindo aí, e é o motivo que eu tô fazendo esse vídeo aqui para contextualizar, porque tem muita gente nova no canal que não entende esse mecanismo e tudo mais, e agora nessa porradona é importante a galera entender. Se você fizer uma coisinha assim super pequena, você não vai causar uma crise global, sei lá, uma regulação de food truck numa cidade de 20 mil habitantes. Não vai. Agora, se você mexer numa coisa muito profunda da economia, tipo juro, né, que toca tudo na economia, aí você vai criar uma distorção grande. E quanto mais profunda, quanto mais longa em duração, né, temporal, for essa intervenção, mais você vai induzindo as pessoas para o caminho errado e mais elas vão ter que voltar para o caminho certo, e essa transição vai ser dolorosa. Vai ter gente que vai ter que ser demitida, vai ter fábrica que vai ter que ser demolida, vai ter empresa que vai falir porque não fazia o menor sentido essa empresa existir, e esse processo de readaptação é chamado de crise. Mas o que eles vão fazer nesse interim? Para os aspectos desse vídeo, a coisa mais importante de entender é, como eu já falei, manipulação de taxa de juros. Por quê? Porque empreendedores e investidores usam taxas de juros para decidir basicamente qualquer investimento. Para pensar o seguinte: digamos que você está numa economia qualquer, num país qualquer, na Esbórnia, sei lá, e você pode emprestar dinheiro para alguém, sei lá, qualquer pessoa lá no banco, a um retorno de 10% ao ano. E você pode abrir uma empresa, digamos que você fez todas as contas lá e pelas suas estimativas, você pode estar certo ou errado, mas enfim, a sua estimativa, você acha que você vai ter um retorno de 4% ao ano. Então, dados esses dois retornos, né, assumindo que eles têm o mesmo risco, etc, tal, você vai pesar essas coisas todas, mas dados isso aqui, o que você vai fazer? Você vai emprestar dinheiro para alguém, certo? Você vai emprestar dinheiro lá e não abrir uma empresa aqui. Agora, se o governo for lá e abaixar a taxa de juros, falar, não, a gente vai criar um banco central aqui, né, para abaixar a taxa de juros, e a gente vai abaixar ela para 2. E agora, o que acontece? Antes você ia emprestar para alguém por 10, ou investir numa empresa para retornar 4. Bom, agora é 2 o retorno que você teria no empréstimo. Então você ganha 2% aqui e 4% na empresa. O que você vai fazer? Abrir a empresa. Só que o governo não consegue manter essa taxa de juros baixa por muito tempo. Por quê? Porque quando ele mantém isso muito baixo, a inflação começa a disparar. Isso começa a distorcer toda a economia, etc. E por motivos muito longos, para explicar, que eu não vou tentar explicar nesse vídeo, o reflexo dos bancos centrais, o que diz a teoria econômica geral hoje, é você tem que subir a taxa de juros de volta para controlar a inflação. Você vai ter que fazer essa escolha. Tem várias discussões que a gente pode ter sobre isso, mas pro âmbito desse vídeo aqui não importa, ok? Mas mesmo que os caras não fizessem, você ainda teria problemas de qualquer forma. Mas é isso que acontece hoje. Os caras têm que subir a taxa de juros de volta. Aí o que acontece? Aí agora você tem a sua empresa, né, que você abriu, digamos, isso foi 2 anos atrás que eles fizeram com a manipulação. Aí você abriu a empresa. Aí agora a taxa de juros voltou a ser 10%. Então agora você tem uma empresa que dá um retorno de 4% e a taxa de juros é 10%. Então agora você fala, pera, não tem mais sentido eu ter essa empresa, vou fechar ela e emprestar para outra pessoa. Ou, pior, essa empresa rodava com dinheiro emprestado. Certo? Isso é muito normal com as empresas. Eu tomava dinheiro emprestado a 2%, minha empresa rende 4%, então eu pago 2 de juro, embolso 2, tô maneiro. Aí agora a taxa de juros sobe de volta para 10. Bom, então agora eu empresto a 10, ganho 4 de volta, pego 6, pego com a agiota, pago de volta pro cara e o agiota me mata. Sei lá, você se ferrou. Isso não vai funcionar mais. Então essa manipulação induziu esse investidor, esse empreendedor a fazer alguma coisa que ele não deveria fazer, que não faria sentido em condições de livre mercado. Ele fez, a taxa de juros volta e ele fala, putz, e daí você tem uma crise. E outra coisa importante de entender sobre essa explicação é o que é um empreendedor, o que é um investidor. E no fim das contas, dentro de Escola Austríaca de Economia, um investidor é qualquer pessoa, é você. Porque o que é investir? É você alocar recursos esperando um retorno, certo? Então assim, pode ser dinheiro, pode ser um terreno que você tem, que você vai fazer uma fazenda em cima, certo? Você não tem dinheiro nenhum, digamos, ou sei lá, alguém participa, não sei. Pode ser algumas ferramentas que você tem e você vai, sei lá, você tem um cortador de grama, você vai cortar grama pela rua por aí. Ou pode ser que você é um pé rapato, você não tem nada, nenhum centavo no seu bolso, mas você ainda tem o seu tempo.
que aliás é o recurso mais escasso, mais importante que você tem, porque é o único que você não consegue comprar de volta. Okay? Qualquer coisa você pode comprar, vai estar caro, vai ser um dia da... Você vai passar raiva, tá? Tudo bem. Mas você compra. Tempo você não compra de volta. Comece a respeitar o seu tempo, aliás. Dica de investidor, ok? Mas você ainda tem o seu tempo e você vai investir ele de alguma forma esperando algum tipo de retorno. E o que acontece, e isso eu falei recentemente no meu vídeo que eu falei sobre como ter mais médicos no Brasil, é que assim, cara, em economia tudo é tudo. Tudo tá interligado. Então você induz muita gente que está longe da taxa de juros a cometer erros. Vamos ver um exemplo aqui. O que acontece? O governo vai lá e baixa juros e induz os investidores a abrir mais fábricas de, sei lá, fábricas de navios. Porque agora vale a pena, porque blá. Ok, aí eles vão lá e abrem isso. O que acontece? Vai subir a demanda por engenheiros navais. Ah, legal, ok. Então agora mais gente vai querer fazer isso. Então tem que ter mais demanda por cursos. Então mais universidades vão expandir para oferecer esses cursos para vocês formar. Só que esse curso é caro. Então alguém que não tem nada a ver com isso, não sabe o que é taxa de juros, não sabe o que é o raio que eu parta, não sabe nada, vai fazer o quê? Vai de repente pegar um empréstimo lá para fazer um curso, ou vai investir o seu tempo para fazer um curso, mesmo que o cara, sei lá, passe uma universidade pública, ou sei lá, o pai dele paga, ainda seria um mau investimento de dinheiro nesse caso aqui, mas enfim, digamos que ele não tomou dinheiro, tanto faz. Mas ele vai lá e se forma, né? No caso desse exemplo eu não tô falando tanto dinheiro, mas ele vai lá e se forma em engenharia naval e fala, opa, agora eu vou trabalhar na indústria naval, tá? Agora ele chega lá e crashou, a indústria naval quebrou e o cara não tem um emprego. Então assim, aí o que acontece? O cara gastou o tempo dele, gastou os anos se formando num curso lá, só que agora não tem mais essa demanda. Por quê? Porque antes tinha, porque tinha uma bolha econômica criada por juro baixo, induzido pelo Estado, uma manipulação econômica, isso não é livre mercado. A galera fala assim, ah, não, mas Banco Central é inerente ao capitalismo. Não, erro rude, cara, erro grave falar uma coisa dessa. Mas enfim, o cara investiu o tempo dele baseado numa coisa errada e agora a profissão que ele queria ofertar, porque ele percebeu uma demanda, ele percebeu uma oportunidade, ele percebeu, opa, tô precisando disso. Ele chegou lá, não querem. Ué, agora o que eu faço com o diploma? Bom, você teve a sorte de que, nesse caso desse exemplo, é um diploma de engenharia naval. Então você pode trabalhar em vários países diferentes. Mas digamos que você está fazendo alguma coisa que é mais fechada ao país, digamos que você fez alguma coisa que talvez não seja tão adaptada, ou alguma coisa que você focou demais naquela indústria que o teu país estava fazendo e agora não estamos fazendo mais. Isso é só um exemplo. Você pode até esticar para falar, não, mas e a pessoa que estava vendendo, sei lá, coxinha e salgado na frente da faculdade que expandiu e não sei o quê. As coisas vão passando de um lado para o outro. E daí o que acontece? Você tem toda uma estrutura de capital, que é um jeito bonitinho de dizer as paradas que as pessoas faz, ok? Você tem toda uma estrutura de capital montada em cima de uma coisa que não é uma realidade econômica, não é uma coisa que veio de oferta e demanda, que foi produzida pelo livre mercado, mas foi produzida por uma manipulação econômica. Aí você tira isso e todo o castelo de cartas cai. Aí às vezes o cara que vendia produto de beleza pra esposa do cara que vendia coxinha na frente da universidade, negócio, esse ferra. Entendeu? E aí você consegue afetar tudo. E isso você consegue fazer justamente com taxa de juros, porque a taxa de juros ela permeia tudo. Então assim, entenda que investidor vale para qualquer coisa, todas as pessoas, todo mundo está tomando decisões a qualquer momento. Você tomou uma decisão a assistir esse vídeo, inclusive obrigado, né? Você avaliou que isso seria uma boa ideia. Espero não ter decepcionado você. Às vezes nós erramos nas nossas decisões de investimento. Espero que não tenha sido o caso. Se foi mal, não tenho onde reclamar, chorou, se ferrou. Mas você induz as pessoas a tomarem decisões incorretas e a gente, todo ser humano é um investidor. Ele tá observando oportunidades. Ele tá tentando ver assim, baseado nessas informações que eu tô recebendo. Eu posso estar recebendo elas errado, mas eu vou fazer o quê, né? Eu vou ficar me questionando aqui o tempo todo. Baseado nessas informações que eu tô recebendo e o que eu sei, como é que eu misturo esses dois para responder adequadamente? Quanto mais você distorce o incentivo que vem, mais você vai distorcer o que as pessoas fazem e maior a bolha que você está armando que uma hora vai estourar. E aí a outra coisa também importante sobre entender sobre como governos criam crises. Quanto mais tempo essa intervenção econômica durar, maior vai ser a distorção e maior vai ser a queda depois para você realinhar a coisa a uma dinâmica de livre mercado. Então, para pensar como é que foi o Brasil, né? Aquela bolhona imobiliária. Durou pouquinho, né? Não foi uma coisa muito longa. Agora, imagina que aquela palhaçada continuasse por mais uns 20 anos. Certo? Quem lembra de bolha imobiliária, lembra bem. Cara, eu lembro de eu ter 22 anos, não ter emprego, não ter nada. Eu era mágico profissional. Aí eu chego num supermercado, que não era um supermercado super top, tá? Não era um supermercado elite, e tem uns caras ali vendendo apartamento e o cara me oferece um apartamento. Eu falei, mano, isso aqui tá errado, velho. Certo?
Mas tá, você via esse tipo de coisa acontecendo. E um monte de gente se endividando que não deveria, aí durou uns aninhos e acabou. Aí imagina que isso durou por 20 anos. Quanta gente já tá endividada? Quantos bancos iam estar com todos esses empréstimos dentro da folha deles, e daí caloteia tudo e o banco faz o quê? Quantas empresas de construção iam ter sido fundadas a mais do que isso? Quantas pessoas teriam feito, não vou dizer assim, feito engenharia civil, porque isso é um curso que se adapta fácil, mas quantas pessoas teriam se especializado em construção civil para trabalhar nisso? Quantas fábricas teriam começado a fazer tonel de misturar concreto e todas as outras coisas que você tem que fazer para construir prédio, apartamento para as pessoas? E quanto mais teria sido feito ao longo de 20 anos e que teria que ser desfeito porque não tinha sentido fazer? Quanto mais longo for essa intervenção, pior. Por isso que você vê muito economista austríaco, parece que torcendo pra bolha acabar. Você fala, não, mas parece que você quer que a economia caia. Não, é que eu sei que isso aqui é uma bolha. Então eu quero que isso estoure quando? Hoje. Porque quanto mais ficar, pior fica, cara. É uma mentira que só vai ficando pior. Então você quer que o cara seja descoberto logo, entendeu? Antes que aconteça alguma coisa. Que nem assim, o cara tá namorando a menina ali, aí o cara tá traindo ela. Você quer que ela descubra isso quando? Hoje. Não depois que ela, sei lá, casou com o cara, tem 2 filhos, eles têm uma dívida, apartamento junto, tal, pai. Daí ela descobre que o cara tá traindo ela com 3 mulheres, faz 10, 12 anos. Aí você não quer que aconteça isso. Você quer que seja hoje, enquanto é só um peguete ali e acabou. Então, eu sei que é uma analogia um pouco limitada, mas espero que você tenha entendido aí no âmbito dessa coisa. Mas aí você pode estar com uma pergunta travada na tua cabeça, e se essa é a pergunta, é uma pergunta muito inteligente. Mas fala, mas Rafael, mas se o governo baixar a taxa de juros é ruim, assim, tá, mas baixar a taxa de juros não ajuda a economia, porque a taxa de juros estava tão alta antes, pô, é sacanagem que ela esteja alta. Por que ela estava tão alta? Não é sacanagem dos bancos? Não tinha que baixar esse troço aí, não? Então, aí que você tem que entender que uma taxa de juros, ela é guiada por oferta e demanda, assim como qualquer produto. Ela é guiada por, olha, quanto dinheiro tem para emprestar e quantas pessoas tem querendo emprestar. Se tiver pouco dinheiro para ser emprestado e muita gente querendo emprestar, o juro vai ser alto. É simples. Só que entenda que isso também cria uma oportunidade. Lembra que eu falei lá atrás, todas as pessoas são investidores, todas as pessoas são empreendedores tentando ver oportunidades lá. Aí você vai olhar e falar, pô, cara, digamos, o juro no Brasil tá 20% ao ano. Pô, então eu vou economizar aqui e emprestar pra alguém, porque eu vou ganhar 20% ao ano, cara. Eu posso tomar alguma coisinha agora, cervejinha agora, fazer algum... Eu penso, pô, 20% ao ano, bicho, vale a pena eu economizar. Isso é um incentivo para outras pessoas economizarem. Então, você tem que deixar que a taxa de juros seja alta por um momento, no mínimo, para isso sinalizar para as outras pessoas. Mano, economiza que vale a pena e daí você pode emprestar para outra pessoa e ganhar dinheiro com isso, certo? Porque é isso que você tem oferta e demanda, certo? É a mesma coisa como, sei lá, se o preço do tomate subisse 25 vezes mês que vem. Você ia começar a aprender a plantar tomate, a plantar os tomates em casa, lá no teu jardim, no telhado da casa, sei lá, na laje, sei lá. O preço tá me dizendo que é pra eu fazer isso, pô. A mesma coisa com juros. Aí você fala, mas Rafael, por que o preço do juro no Brasil é sempre alto? Porque tem uma outra coisa que também interfere em preço, que é o custo de transação que o Estado coloca em cima. Porque assim, para pra pensar o seguinte, não faz muito sentido que o Brasil tenha uma taxa de juro tão alta, e daí você tem todos os bilionários do mundo, certo? Que agora você vê taxa de juros, retornos de juros na Europa ficaram por um tempo em quase zero, juros reais, se tinha esse tipo de coisa acontecendo, ou sei lá, 2, 3% coisas baixas. Não é possível que você queira me dizer, né, nos Estados Unidos também, a mesma coisa, Japão, a mesma coisa, não é possível que você queira me dizer que bilionários pelo mundo inteiro, né, pelo Japão, Europa, Estados Unidos, caras super inteligentes, olharam para a taxa de juros do Brasil e falaram, não, eu posso emprestar aqui a, sei lá, 4% ao mês, lá, que os bancos emprestam. Ah, não vou fazer isso não, eu não gosto de ganhar dinheiro. Não, se eles não fizerem, tem algum motivo. Tem alguma implicação aí no meio. Porque você teria que me dar alguma outra explicação que me diga por que ninguém veio aqui fazer isso. E isso são todos os custos de transação que existem em você emprestar dinheiro para alguém no Brasil. Caso você não saiba, até recentemente, você emprestar dinheiro para alguém cobrando um juro acima de um certo nível lá era considerado crime. Vai lá, abre um banco no Brasil, investe em alguém, vai, empresta dinheiro pro cara. Isso recentemente tá um pouco melhor até. Agora tenta fazer isso nos anos 80, nos anos 90. Nossa, mano, puta pesadelo desgraçado. Até hoje é muito difícil. E você tem outras várias dificuldades jurídicas de você recuperar o dinheiro que você emprestou para alguém, etc. Ou seja, isso aumenta o risco de você ser caloteado e perder, então você coloca isso no preço, é o juro fazer o quê? Juro no Brasil é alto porque você tem uma puta regulação em como você pode emprestar e investir, o que faz com que você concentre o mercado. Então você tem menos gente que consegue emprestar. Então o juro sobe. Então isso aí, a resposta não é o Estado ir lá e tacar o juro para baixo, é você tirar todas as regulações e burocracias. Isso, assim, não é querer ajudar os bancos. Cara, o maior pesadelo do Itaú
do Bradesco é que você possa emprestar pro teu amiguinho, sei lá, no aplicativo. Os caras vão tremer de raiva se eles viram. Vão falar, meu Deus, tem que eleger uns 40 deputados pra proibir essa porcaria aqui. Certo? Isso aí é ajudar livre mercado, isso aí não é ajudar os bancos. Você vai ferrar com os bancos se você, inclusive, conseguisse fazer uma coisa dessas, né? Porque o Bitcoin faz, por exemplo, isso, né? Você tem vários aplicativos hoje que você consegue fazer isso, mas, enfim, isso aí é outra discussão. O fato é que se juros estão altos, isso tem um motivo, e se eles persistem altos é porque tem alguma barreira de entrada ali, porque daí você vai ter que me dizer que ninguém quis emprestar. Então, você querer baixar juro na marretada ou falar que é injusto que ele esteja alto, eu entendo que você tem esse sentimento, mas não é uma explicação muito boa. E agora que você entendeu tudo isso, vamos então olhar para o que aconteceu no mundo desde a crise de 2008. O que aconteceu? Primeiro, para começo de conversa, 2008 foi uma crise criada por justamente isso que eu falei. Banco Central americano baixando o juro, criando uma puta bolha imobiliária, induzindo bancos a emprestar para quem não deveria, induzindo pessoas a tirar empréstimos para comprar casas que eles não deveriam ter acesso a esse empréstimo, tá tudo manipulado, fez um monte de gente comprar casa que não deveria ter comprado, fez um monte de gente investir em coisas que não deveria investir. Criou toda uma bolha, toda uma ilusão de prosperidade entre os anos 2001 e 2008, e daí todo mundo descobriu que, não, na verdade não era uma boa ideia ter feito isso, daí sangue na rua. Aí o que aconteceu? Qual que foi a resposta lá atrás? Eu ainda vou fazer um vídeo assim, resuminho de todas as crises desde, basicamente, sempre, mas enfim, daria uma boa pauta. Mas aí o que aconteceu? O que os caras fizeram depois? Pega a taxa do Banco Central e joga pra zero. Por quanto? Aí, 7 anos. Então você tem uma distorção de... Cara, juro zero significa você me dizer assim, olha, cara, tô R$1 milhão aí hoje, se você me pagar hoje ou daqui 15 anos, não faz diferença pra mim. É bizarro um negócio desse. Mas enfim, os caras tocaram taxa de juros pra zero, 7 anos nos Estados Unidos. Europa foi para juros negativos, Japão foi para juros negativos e os três começaram programas de expansão de crédito. Vamos comprar bens teus aí, me vende aí o que você tem aí dentro do banco e eu te dou dinheiro, o que efetivamente também baixa a taxa de juros, porque daí você não tem que tomar dinheiro emprestado, porque eu tô comprando uma coisa sua, né? Tá? Reduz a sua demanda por crédito, porque eu já tô te dando dinheiro aqui, né? Você tá ganhando dinheiro de qualquer forma, então reduz ainda mais. E o que foi o resultado desses últimos 10 anos é uma puta de uma tremenda bolha em todos os tipos de ativos nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, no Japão, pra todo lado. E tá tudo interligado se você for ver. Cara, bolha imobiliária canadense. Só vejo os bloggers aí que tem no Canadá, os caras falando, né? O Leon e News fizeram um vídeo recentemente, falou, os preços imóveis estão muito altos. Sim, cara, depois de 7 anos de juros zero nos Estados Unidos e o Canadá indo junto também, você queria o quê? Né, se a Dilma fez esse estradalhaço que fez aqui no Brasil, manipulando a coisa um pouquinho, imagina quando você toca um negócio pra zero e fala, mano, aí vira farra, né? Aí, claro, agora os preços estão caindo porque os juros voltaram a subir, aí o preço tem que cair para acompanhar, certo? Daí a bolha agora tá estourando. Mas você vê isso na Europa. Você vê isso também. Recentemente estive em Portugal, você vai lá, Lisboa. Mano, não tem lógica. Pra todos os lados da Europa você vê esse tipo de bolha imobiliária, você fala, mano, o que tá rolando? Você tem isso em Londres também, é uma coisa louca pra caramba. Você pega qualquer país que fez esse tipo de coisa, vai caçar lá, os caras estão com uma bolha imobiliária. Que mais? Ações também. Todo mundo disparando pra cima, assim, coisas que não tinha mais sentido, a valorização de ações muito fora. Mas também, você vai comprar o quê? Certo? Todo mundo vai comprando tudo, tá bom, tem mais o que comprar, não sei. Tá bom, tem mais dinheiro, então compra, vai subindo o preço, não tem mais sentido. Mas você quer que eu compre o quê, pô? Vamos comprar isso aqui. Tá bom, esse tinha bolhas para todo lado, e isso explica essa distorção que a gente teve pelos últimos 10 anos. Agora, lembra que eu falei lá, bom, então você tá distorcendo uma coisa muito fundamental, que é a taxa de juros, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, pra todo lado, certo? E você fez isso por 10 anos. Agora faz uma regra de 3 meio bunda lelê na tua cabeça, assim, a Dilma fez aquela palhaçadinha lá que ela fez com o Banco Central, baixou o juro pra 7, criou uma puta tremenda bolha imobiliária, deu um negócio bizarro aqui no Brasil, deu toda aquela bolha, estourou aquela crise toda. Tá. Agora imagina que você tem os maiores bancos centrais do mundo jogando juro pra zero por 7 anos, mais o tempo que eles estão mantendo a coisa ainda reprimida. Qual que é o tamanho do estrago? Meu Deus. Essa é uma das maiores frustrações que eu tenho nesse canal, é que eu não consigo adequadamente explicar para pessoas que não entendem escola austríaca de economia o tamanho da estrovenga que foi criada nos últimos anos, sabe? Eu tento desesperadamente fazer isso em vários vídeos e o tempo todo eu tô pensando, tipo, mas não tá. Eu espero que esse vídeo tenha te dado alguma mínima noção disso. E agora o que a gente tá vendo nos mercados é bancos centrais voltando a subir juros devagarinho. Só o Banco Central americano voltou a subir. O Banco Central europeu e japonês ainda não fizeram nada. Eles estão começando a segurar os programas de pressão, começando a parar um pouquinho. Você já tem sangue na rua. Só olha o que foi outubro nos mercados. Só olha o que tá sendo as últimas semanas nas ações por aí, cara. Tá feio o negócio. E, bom,
aí agora vai vir uma conta, né? Os caras viveram uma grande, de uma enorme, de uma mentira nos últimos 10 anos, e agora os investidores estão descobrindo a verdade e não vai ser muito agradável. Essa é a situação que a gente tem pela frente. E se você quiser saber mais sobre isso, saber mais sobre economia, Escola Austríaca de Economia, sugiro a leitura do livro do sujeito que descobriu toda essa teoria, primeiro explicitou ela para a humanidade e falou, ó, tá vendo? Vai dar porcaria isso aqui. E não estava falando nem no âmbito só de estados, mas de como bancos expandindo a sua base monetária, criando crédito em excesso, podem fazer isso. Então é um fenômeno que pode acontecer puramente em reserva fracionária, em livre mercado, mas basicamente não existe uma instância onde isso aconteceu sem proteção estatal por vários motivos, e desde antes do Mises, na verdade, o carro-chefe de fazer essas distorções era Estado fazendo alguma coisa ou outra distorcendo. Só que você não precisa disso necessariamente, mas o principal vetor, e eu não consigo imaginar agora um caso que não tenha sido o Estado, o principal vetor é o Estado. O livro dele, The Theory of Money and Credit, vai estar o link lá na descrição para você ver, e também algumas outras recomendações de leitura para você entender mais sobre isso. São leituras mais profundas também, mas eu tô tentando colocar algumas coisas mais desafiadoras pro meu público, porque eu sei que tem um pessoal que tá disposto e tá afim de ler umas coisas mais pesadas, e vocês, se você é um desses caras, cara, você é o futuro dessa civilização, cara. Vamos lá. Enfim, recomendações de leitura vão estar na descrição. Se você quiser se tornar um doador do canal, padrim.com.br/ideiasradicais, vai estar lá na descrição também. Tem hangouts 2 vezes por semana, inclusive vamos ter um hangout agora quinta-feira. E também tem algumas coisas bônus para os doadores e tudo mais, que vão sair em breve. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.